Juliana Bica, que é endocrinologista, está com a gente, seja bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Kátia. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. E quando a gente fala nos grãos, a gente fala uma grande variedade de grãos que a gente tem, mas que infelizmente a gente não consome a maior parte deles, né? É verdade. A gente, como brasileiro, a gente tem muita mania de se manter dentro do arroz com feijão. É verdade. Né? Então, é muito interessante que a gente saiba que pode variar muito bem o feijão usando outros grãos, com os mesmos benefícios, o mesmo sabor, na verdade até com grandes vantagens. É verdade. Vamos ver as nossas perguntas que surgiram e a gente vai mostrando aqui os grãos e seus benefícios todos. Ó, vamos ver a primeira delas, a Stephanie. Minha avó sempre diz que feijão e soja devem ser deixados de molho, porque só assim as vitaminas desses grãos conseguirão ser absorvidas pelo nosso organismo. Isso é realmente verdade? Stephanie, sua avó está muito certa. Tá certa? Isso é verdade, sim. A gente tradicionalmente coloca esses grãos de molho de um dia para o outro antes de cozinhar, com a ideia de que a grande vantagem é acelerar o processo de cozimento. Mas, na verdade, esse molho é importante também para a quebra de uma substância que chama fitato, que é presente em todos esses grãos. Agora, deixar de molho na geladeira, né? Pode ser na geladeira, pode ser em temperatura ambiente, desde que não seja muito calor. Porque com esse calor que a gente está passando agora não dá, né? Porque fermenta rápido também, Fermenta né? muito rápido. Mas essa fermentação, ela é importante, Kátia. Na verdade, ela é até necessária. Não tem muita gente que diz assim, olha, eu não posso comer feijão, porque se eu como feijão, eu me encho de gás, a minha barriga estufa. Então, é um feijão que está mal preparado. É um feijão com excesso de fitato e que não sofreu o processo de molho adequadamente. Ah, que interessante. Então, deu muitos gases, não foi preparado do jeito certo. E não só para o feijão, mas para todos tudo, esses né? grãos. Por isso até eu trouxe, Kátia, a sugestão, até porque isso é super importante para todo mundo que tem esse certo nível de indigestão quando come grãos. A gente, além de fazer um molho com água do dia para a noite, esse molho pode ser no mínimo de 8 horas, pode ser até de 12 a 16 horas, dependendo da temperatura do lugar onde você está, e sempre adicionando um meio ácido. Ah, é? O meio ácido quebra esse fitato e vai permitir que a absorção dos nutrientes seja muito melhor. Então, umas gotinhas de limão, por exemplo? Na verdade, não é umas gotinhas, não. Para um litro de água, você espreme um limão inteiro. Bastante. Pode usar a mesma porção de vinagre. E uma dica maravilhosa, Bárbara, que eu trouxe, aprendi isso com uma amiga, Patrícia Feldman, culinarista ótima. Usar o iogurte desnatado, esse natural. Você coloca para cozinhar o feijão? Não, você coloca no molho da água, molho da você água. adiciona aquele sorinho, então aquele iogurte desnatado sem gracinha, que Sei. tem aquela aguinha que a gente às vezes até joga fora, adiciona aquela água do iogurte dentro do molho do feijão, espera em torno de 12 horas e vocês vão ver em casa que vai formar uma espuma. Essa espuma é o fitato, essa espuma é aquela coisa que estaria dentro do seu estômago fazendo indigestão, a sensação de estufamento. Então não é no cozimento, é no molho que a gente coloca. Depois de terminado esse período de em torno de 8 a 12 horas, você retira toda essa água, joga essa água fora, não aproveita essa água, lava novamente os grãos e aí sim vai fazer o cozimento. Que interessante. Agora, a diferença de nutrientes entre os grãos é muito grande também, não é? É muito grande, eles vão variar em relação ao produto, principalmente o conteúdo de proteína e o conteúdo de carboidrato. Rico em fibras, quase eles todos são, então eles, de certa forma, eles se equiparam nisso. Alguns vão ter um pouquinho mais de carboidrato, alguns um pouquinho mais de aminoácido, de proteína. A gente tem aqui a soja, e aí a gente entra num dilema. Tem muita gente que diz que a soja é fantástica, tem muita gente que diz que a soja deve ser consumida com moderação. O que, de fato, a gente pode dizer, cientificamente comprovado mesmo, sobre a soja? Então, a soja é muito rica em fitoesteróis, são hormônios, tá? São substâncias que se comportam como hormônios, se ligam aos mesmos receptores dos hormônios e ocupam espaço. É como se a gente colocasse uma chave errada numa fechadura e tenta enfiar essa chave na amarra, na fechadura. Pode até abrir, de repente, mas a fechadura vai estragar. Então, o receptor do hormônio acaba sendo prejudicado. A soja não é de todo mal. Ela só precisa sofrer fermentação. Por exemplo, esse processo de molho e adição do meio ácido, ele fermenta e retira parcialmente o fitato da soja. A soja, quando ela passa pelo processo de fermentação, ela deixa de lado essas propriedades antinutrientes e aí passa a ser realmente uma opção interessante, principalmente dentro de uma dieta, por exemplo, uma dieta de vegetarianos que não consomem proteínas animais. Agora, os homens podem consumir soja também? Não devem consumir soja, né? Isso é especialmente atenção para crianças
e para homens, por causa dessa propriedade semelhante ao hormônio feminino, nem para criança, no mínimo até 2 anos, não oferecer nada com soja. Na verdade, eu recomendo até 5, mas 2 anos é muito restrito. E para homens também evitar, isso pode estar associado com obesidade, diminuição do hormônio masculino, infertilidade, uma série de comprometimentos. Bom, volto que tem muito assunto para a gente falar. Falando sobre muitos dos grãos que a gente não consome no nosso dia a dia, infelizmente. E o Brasil é riquíssimo, né? É super em alimentos, rico em nesse grãos, tipo de de forma alimento. geral. É por puro desconhecimento e preconceito. É verdade. Porque isso aqui poderia substituir completamente o arroz e feijão de todo dia e nem encarece, porque na verdade muitas das coisas que a gente está mostrando aqui pode ser até mais barato do que o feijão. É verdade. Olha, a lentilha, por exemplo, tem muita gente que consome só uma virada de ano para dar sorte. É verdade. Não é? É um alimento super importante para ser ingerido, por exemplo, para gestantes. Então. Muito rico em ácido fólico. Para você, mamãe, para você que está querendo engravidar, aumente a ingestão de lentilha no seu dia a dia, que vai ser bárbaro, vai prevenir uma série de defeitos, efeitos de tubo neural, tipo fenda palatina, meningocele. Maravilhoso. Não que o feijão nosso de todo dia não seja bom. Ele é incrível, é um alimento muito legal, mas assim, como a gente falou, é importante que o molho seja feito corretamente, porque senão todas essas propriedades benéficas do feijão, por exemplo, o ferro, que a gente fala tanto, se perdem. Se você não retirar o fitato, você deixa de absorver grande parte dos nutrientes desses grãos. Agora, e o feijão branco? Ele tem uma quantidade boa também de nutrientes? Também tem uma quantidade muito boa de nutrientes e tem algo a mais. Ele tem uma substância que se chama faseolamina, que é muito interessante, por exemplo, para diabéticos, porque ao ser ingerida, ela inibe a absorção de carboidratos. Ah, que bom! Então ela acaba até sendo um coadjuvante para quem está querendo perder um pouquinho de peso. E às vezes a gente acha que ele é mais calórico, né? Porque ele é mais maçudo, Ele é mais maçudinho, né? Mas você pode usar isso tranquilamente para fazer um feijão normal ou usar junto num caldo para preparação de um frango, por exemplo, ou numa salada. Tem que usar criatividade também, né? Só isso, né? Então, só gente, precisa. porque variedade não falta. Exatamente. Vamos ver mais uma pergunta de quem é? Da Tatiana. Quais grãos são mais indicados para quem sofre de intestino preso? Todos os grãos, Tatiana, todos os grãos são ricos em fibras, mas aqueles que tiverem um conteúdo maior de fibra vão ser mais benéficos. Por exemplo, uma quinoa, um grão de bico, uma lentilha. Agora, quinoa é super fácil também da gente preparar numa salada, fica uma delícia. Muito fácil, a gente pode preparar uma quinoa igual a gente prepara arroz, né? Ele não requer nenhum tratamento especial, mas é importante também fazer o molho. Deixo de molho também com meio ácido, com o limão, mais com o soro do iogurte. O soro né? do iogurte. Por que eu falei? Agora alguém me apitou aqui no meu ouvido. Mas é só o soro? Não, você pode usar o iogurte também, tá, gente? Pode usar uma colher, para uma medida de 1 litro de água, uma colher cheia do iogurte com o soro. Né? Mas é um desperdício. O iogurte é uma coisa que a gente pode comer muito tranquilamente. O sorinho a gente às vezes joga fora. Então, vamos aproveitar os alimentos, não vamos desperdiçar. É, mesmo porque desperdício, ainda mais nos dias de hoje, não dá, né? Não dá. O grão de bico também é riquíssimo em nutrientes, O né? grão de bico, ele é 30% do seu conteúdo em proteínas e ele é extremamente versátil. Você pode usar ele dentro de uma salada, para cozinhar, por exemplo, um frango que fica muito legal, ou fazer aquela pastinha da culinária árabe, o hummus, que é uma pasta de grão de bico, substitui muito bem, por exemplo, uma manteiga, uma margarina, um requeijão, uma dessas outras coisas que a gente passa no pão e que nem agrega tanta coisa em nutriente. Pensar nisso tudo para criança também, né? Exatamente, maravilhoso, né? Que cada vez consome menos alimentos assim, grãos, e mais alimentos industrializados, Exatamente. Né? Mas aí eu acho que é culpa dos pais, porque a gente que tem a responsabilidade de oferecer o alimento, de mostrar na mesa, de dar o exemplo. Se não compra, não tem. E se você não come, não é teu filho que vai comer, né? Exatamente. Você fala para ele que batata frita não pode comer, mas você se entope de batata frita. Aí cria um paradoxo, claro. Não faz sentido. Vamos ver mais uma dúvida? Júlia, nunca fui muito fã de grãos, mas meu médico diz que é bom incluir alguns tipos no meu cardápio. Existe alguma dica que possa me ajudar nessa missão? Então, existe uma dica bem legal, sim. Eu acho, Júlia, que o segredo é você
ser criativo na hora de fazer as receitas. Por exemplo, eu já falei aqui da pasta do grão de bico, usado como alguma coisa para umidificar um pão. Você pode, por exemplo, adicionar isso nas saladas, em pouca quantidade, com o tempo você ir aumentando. Pode, por exemplo, para a criançada que rejeita um pouquinho algumas apresentações, fazer na forma de um bolinho, que nem a gente faz bolinho de arroz, fazer um bolinho com o grão de bico cozido, os temperinhos, ou com feijão branco, o próprio feijão fica super legal. E aí, com o tempo, se acostumando com o gosto, se acostumando com a textura, esses alimentos acabam sendo mais aceitos. E preparar receitas de um jeito diferente, né? A gente fazer tudo igual faz feijão. Gostoso sempre, que é o que importa. Não é? Né? Uma salada de feijão branco, por exemplo. Coloca um tomatinho picado, um pimentãozinho e aí outros ingredientes que você gosta. Uma delícia. Fica incrível, eu sou fã. E com esses dias quentes, gente, é legal a gente aproveitar. Olha, a quinoa. Quinoa, como a gente faz o tabule, só que ao invés do grão de trigo com a quinoa, não é uma delícia? Fica maravilhoso também. Pode usar, por exemplo, como a quinoa cozida, numa substituição a uma farinha de rosca, para fazer um bolo de carne, uma almôndega, um hambúrguer, fica super legal. Ai, gente, é tanta opção que tem. Basta a gente entrar na cozinha e se arriscar. Exatamente. Não é? Vamos ver mais uma última pergunta da Aline. Há uma quantidade ideal de grãos para diabéticos consumirem diariamente? Alguns estudos mostraram que o consumo de pelo menos uma xícara de grãos por dia pode ser importante não só para regular a glicose e também regular a pressão arterial. Mas uma xícara cozida? É, uma xícara cozida. Cozida, né? Isso. É, porque senão vai dar um Senão, tantão, né? Isso. Agora, lembrar, né, gente, que quando a gente fala em diabetes, a gente tem que seguir a orientação indicada pelo médico, né? Exatamente, não vai esperar que vai encher agora de comer feijão branco, vai parar os remédios e que isso vai resolver o mundo, porque não vai. É. Agora, segue a orientação do seu médico, mas não esqueça que uma boa parte é a gente que vai ter que ser responsável pela escolha dos nossos alimentos, porque eles podem dizer o que comer. Agora, a quantidade, a forma de preparo e tudo mais, é a gente que tem que ficar atento. Ficar atento com a criançada também, que cada vez vem sofrendo mais com doenças que eram doenças de adultos, e na infância a gente já vê as crianças padecendo muitas vezes disso, né? Exatamente, eu acho que é um grande mantra que a gente tem que introduzir na nossa vida. Faça do seu alimento o seu remédio. É verdade, é bem isso mesmo, né? Vou passar os contatos da doutora Juliana Bica, que é endocrinologista, o Instagram, @doutoraju_endócrino, e lá tem 1000 dicas também para você que quer criar um pouco mais, pensando na sua saúde. E você viu a dica hoje de deixar de molho os grãos? Ó, primeiro, num litro d'água, um limão espremido e uma colher de sopa do soro do iogurte. Pronto. Deixa de 8 a 12 horas, depois lava muito bem e cozinha normalmente. Aí o corpo absorve todos os nutrientes. Nota 10, Kátia. Dica simples e eficiente, Simples né? e funcional. Obrigada, viu? Bem-vinda Obrigada sempre. a você. Obrigadão. Gente...